Olá, olímpicas, olá, olímpicos, estudantes, professoras, professores, parentes, amigos, colegas dos olímpicos. Iniciamos, nesse instante, a cerimônia de premiação da 13ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. Ouviremos as falas das autoridades, que trarão as suas saudações, e, em seguida, vamos proceder à distribuição das medalhas de bronze, prata e ouro. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Cris Meneghello, docente do Departamento de História da Unicamp e uma das coordenadoras, junto com a Alessandra Pedro, a Leca, da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Eu estou nesse projeto desde a sua concepção, em 2008, e acredito que a nossa proposta, ao longo desses anos, tem se cumprido, que é fazer a interface entre a universidade e a educação básica numa via de mão dupla, numa via de aprendizagem, estendendo as fronteiras da história ensinada e da história crítica, formando cidadãos e mostrando que os dois lados têm a ganhar muito nessa relação. Quais dois lados? A educação básica e a universidade. Para nós, apesar dessa não ser uma final presencial como todos gostaríamos, esse é um momento de muita alegria, é um momento de reconhecimento do mérito dos participantes. Mas essa não é uma alegria leviana. A alegria que sentimos está atravessada pelo nosso senso de respeito e responsabilidade. Respeito por todos os que sofreram, desde fevereiro de 2020, os efeitos trágicos de uma pandemia mal gerida. A equipe olímpica presta aqui as suas homenagens a todos os que perderam entes queridos ao longo do ano passado e do ano em que estamos, a alunos e professores que nos deixaram, assim como reconhece o sofrimento de todos que adoeceram, de todos que adoecemos, dos que desenvolveram sequelas ou que atravessam nesse momento conturbado em suas vidas pessoais. Eu disse que é uma alegria com responsabilidades também porque esse é um projeto fundamental, que não pode esmorecer. Nós esperamos que a aprendizagem e o debate, ao longo dessa prova, tenham sido gratificantes e ressaltamos, como sempre, que todos são vencedores. Nos encheu de alegria ver, na recente data de 7 de setembro, a maturidade e o conhecimento dos olímpicos em suas postagens nas redes sociais, criando um grande contraste, tanto com veleidades golpistas de republiquetas, quanto na ingenuidade da comemoração plana e achatada de figuras como Dom Pedro I, que vimos até mesmo nas postagens do Ministério da Educação. Ficamos muito felizes em ter contribuído para ampliar os horizontes e o conhecimento dos participantes de nossa prova. Também agradecemos toda a ajuda e compreensão por parte dos olímpicos, que entenderam a nossa impossibilidade de fornecer os kits de presentes, de camisetas, como fazemos todos os anos. A nossa impossibilidade é financeira, e para mitigar essa decepção, nós criamos a possibilidade de adquirir essas camisetas na nossa lojinha, e agradecemos também muito a ajuda dos olímpicos com a nossa vaquinha virtual, e tanto ela como outras iniciativas, assim como o apoio de nossa universidade, nos enchem de esperança, né? e nos enchem de certezas de que o nosso projeto tem que continuar. Nós agradecemos muito a vocês. Pedimos também que nos ajudem a divulgar a Olimpíada Nacional aberta para todos. Convidem os ex-olímpicos, os alunos que nunca participaram antes, os pais, os amigos, os tios, os avós, para que eles possam se inscrever e ter uma pequena amostra de como pode ser estimulante, interessante, revelador aprender história.
Nossa última responsabilidade e a nossa última alegria serena e responsável, da qual eu quero te falar aqui, é em relação ao futuro dos jovens, numa nação que vem sendo ameaçada por falsos patriotas que atacam a democracia, atacam os direitos, em nome da violência e da estupidez. A história, o conhecimento, são uma arma, e essa arma nos protegerá e nos fará prosseguir como nação democrática. Não passarão. Parecemos pequenos, mas somos muitos. Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. A Olimpíada Nacional em História do Brasil reafirma que estará sempre ao lado do conhecimento contra a desinformação e a favor da democracia. Obrigada. Olá, olímpicas e olímpicos da 13ª Olimpíada Nacional de História do Brasil. Eu sou o professor Fernando Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura da Unicamp, e eu estou muito contente de estar participando dessa entrega de diplomas e de medalhas, né, dos participantes da Olimpíada, porque esse é um projeto de extrema importância, a partir do momento em que ele permite que a universidade pública entre em contato com os alunos do ensino médio e fundamental, né, do ensino médio, né, e com isso ela possa, na verdade, interagir, levando e participando intensamente da formação desses alunos, principalmente contribuindo também para a formação como cidadão. A história do Brasil é uma etapa muito importante, né, do conhecimento das nossas origens, do nosso passado, e que serve, na verdade, para referência do nosso futuro. Então, estar presente nessa atividade é de extrema importância e, em nome da Universidade Estadual de Campinas, em nome da Administração Central, eu cumprimento e saúdo e parabenizo a todos e todas participantes da Olimpíada. Muito obrigado. Olá, olímpicas, olá, olímpicos. Meu nome é Valdeir Araújo, eu sou presidente da Associação Nacional de História, ANPU Brasil, né, e queria dizer da minha alegria de poder falar com vocês hoje, nesse dia tão importante de decisões da Olimpíada Nacional de História do Brasil, né, um dos mais importantes projetos do mundo hoje, de divulgação da ciência, de divulgação do bom conhecimento histórico. Eu queria, antes de tudo, parabenizar todas e todos os envolvidos, os professores e professoras, a equipe incrível que produz a Olimpíada, a professora Cristina Meneghello, que está à frente há tantos anos dessa iniciativa, e que também é nossa colega na atual diretoria da Associação Nacional de História. Eu queria desejar boa sorte aos competidores, dizer que é sempre muito bom ver o conhecimento histórico circulando em boas mãos, né, nesses tempos de fake news, de desinformação. É bom saber que a escola está na vanguarda ainda da produção do bom conhecimento histórico, né? A gente precisa, mais do que nunca no nosso país, apostar no conhecimento, apostar na ciência, apostar na força libertadora desse legado que nós temos, né? Então, eu não vou me alongar muito, eu vou apenas também convidar todas e todos a conhecer as redes sociais da Associação Nacional de História, da ANPU Brasil. A gente está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Particularmente no YouTube, nós temos muito conteúdo bacana, também voltado para a sala de aula, voltado para o conhecimento histórico em todas as suas implicações, em todas as suas relações. Então, acho que é muito importante hoje que vocês conheçam o nosso canal do YouTube e nos ajudem a divulgar também esse conhecimento que nós produzimos por lá. Por fim, renovar meus votos de sucesso para vocês no dia de hoje. Enfim, nos vemos em breve, quem sabe nos cursos de História nas diversas universidades hoje espalhadas pelo nosso país. Boa sorte e se cuidem. Olá, olímpicas, olá, olímpicos. É um grande prazer participar dessa cerimônia de premiação da 13ª Olimpíada Nacional em História do Brasil.
Eu sou o professor José Alves, diretor da Conveste, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, que organiza não apenas o vestibular, mas as formas de ingresso aos nossos cursos de graduação. Dentre as formas de ingresso, nós temos vagas especiais para medalhistas olímpicos e temos um grande orgulho de ter a UNHB como uma das parceiras desse processo. Como é do conhecimento de muitos de vocês, nós temos vagas direto na graduação, sem vestibular, sem uso da nota do Enem, para 2 das pessoas premiadas nesta Olimpíada. Nesse sentido, eu quero enaltecer o papel da ONHB, da forma como ela foi sendo concebida e ela foi se estruturando e amadurecendo ao longo dos anos. Tenho também o prazer de participar dessa cerimônia como professor do Departamento de História e um dos entusiastas da ONHB, e estive junto com a Cristina e outros colegas na origem, na criação da primeira Olimpíada, e participei e participo ativamente, do tanto quanto posso, evidentemente, desse processo de criação e de reflexão sobre a história. Mais do que nunca, vocês viram nas provas deste ano, vocês têm acompanhado o momento histórico que nós estamos vivenciando, que é fundamental termos uma postura crítica, uma postura que seja capaz de enxergar para além do imediatismo e ter uma postura de reflexão e indagação sobre o que somos. Nós estamos num momento difícil da nossa história, mas seguramente nós vamos virar a página, e vamos virar a página porque temos conhecimento e temos vocês, né, com essa expectativa, com essa possibilidade de transformar não apenas a história de vocês, mas a história do nosso país. Desta forma, eu quero parabenizar a todas as equipes que participaram, a todos os que serão medalhistas anunciados daqui a pouco, mas também a todos os que atuaram, aos professores, professoras, a todas as pessoas envolvidas. Viva a ONHB, viva a história, porque a história é resistência. Lutar pela história é lutar para uma vida melhor, é lutar também pela condição de que nós possamos viver numa sociedade minimamente democrática. Não haverá sociedade democrática sem acesso ao pleno conhecimento da história. Abaixo os negacionismos, abaixo aqueles que querem nos ver desaparecidos das páginas da história, porque nós, como historiadoras e historiadores, continuamos a ser um incômodo. E que bom, porque é assim, com essa voz, com essa função de sermos incômodos, que nós somos úteis para a sociedade que vivemos. Parabéns, pessoal. Olá, Olímpicas, olá, Olímpicos, bom dia. Sou o professor Aldair Rodrigues, do Departamento de História da Unicamp. Eu estou aqui representando a equipe que elaborou as diversas atividades que vocês cumpriram, né, durante esse processo, e, é claro, saudar a equipe vencedora, né? Nós trabalhamos de uma forma bastante coletiva, foi uma equipe grande de elaboradoras e elaboradores. Durante esse processo, a gente buscou sempre valorizar a diversidade do currículo de História, os vários tópicos, né, que compõem o nosso currículo da educação básica. A gente observou bastante também a diversidade regional do Brasil, para evitar que a prova ficasse centrada muito na realidade do Sudeste, que é onde a Unicamp está inserida, né, pensando que a gente tem equipes do Brasil todo. Além disso, um outro ponto muito observado durante o processo de elaboração foi sempre o cuidado com fontes históricas, né? Promover, sugerir, articular a crítica documental, pensando a importância aí da gente posicionar as evidências, né, do passado, os vestígios da ação humana no passado, na nossa compreensão da história, porque eu acho que a gente está vivendo uma época em que o nosso campo como um todo tem sido muito atacado, né? O professor de história tem sido muito desvalorizado, principalmente no ambiente das redes sociais, das mídias digitais. Então, a gente acha que é importante a gente evidenciar que o nosso campo ele trabalha com sistemas de controle metodológicos, teóricos, né, e que mediam a nossa forma de olhar o passado. É uma área, portanto, de profissionais competentes que sabem lidar com documentos e vestígios do passado de uma forma crítica, ou seja, a gente sabe que as fontes elas não são
o retrato fiel do passado. A gente não está buscando isso. A gente promoveu durante os exercícios, as questões, as tarefas, sempre esse olhar crítico para a própria construção do documento, né? E a partir disso a gente promove uma série de diálogos, interpretações. E, além disso, outra preocupação também foi em trazer para a prova as pesquisas mais recentes da área de história, né? As abordagens inovadoras, onde é que estão os avanços nos diversos campos que compõem a produção do conhecimento histórico no âmbito das universidades, por historiadoras e historiadores. Então, a gente espera que vocês tenham percebido isso, que vocês tenham gostado de fazer as diversas etapas, né, desse processo. Para nós foi uma satisfação imensa, né? A gente reconhece aí a força dos professores, a dedicação dos professores, dos alunos, e a gente reconhece também o contexto adverso, né, em que vocês cumpriram essas atividades. Então, a elaboração das questões tomou em conta também, né, as dificuldades impostas pela pandemia, pensando, por exemplo, a dificuldade no acesso a bibliotecas, a consultas, né, a acervos, etc. Então, nós ponderamos tudo isso, né, mostrando para vocês que nós não estamos insensíveis ao que está acontecendo no país, e isso nos leva a reconhecer ainda mais, né, os resultados positivos que vocês alcançaram, porque a gente sabe que vocês superaram muitas dificuldades, muitas barreiras, né, durante esse processo. Então, eu estou aqui para agradecer o empenho de vocês, expressar a alegria que foi participar desse processo, como elaborador, falando em nome da equipe elaboradora, do Departamento de História da Unicamp. Esse processo de participar da Olimpíada, ele enriquece muito a nossa experiência, esse diálogo com a educação, com o ensino de história, ele é muito importante para a universidade e para o país, né? Então, a gente reconhece, mais uma vez, todo o empenho de vocês e agradece muito essa oportunidade. Um abraço, parabéns à equipe vencedora mais uma vez. Olá, olímpicas, olá, olímpicos. Eu sou Rodrigo Dornelles, professor de História, aqui em Belém do Pará, da Rede Pública e Privada de Ensino. Eu estou aqui com esse convite feito pela professora Leca, a professora Cristina, para representar as professoras e os professores de História desse país que participam desse maravilhoso evento que é a Olimpíada Nacional História do Brasil. Eu estou aqui também para dizer que participar desse evento só nos enriquece, só nos engrandece, só transforma a nossa maneira de trabalhar com história em cada parte desse país. A cada nova edição, consciência, crítica, reflexão, discussão, é isso que a gente ganha, nós professores e os nossos alunos. A cada nova edição da Olimpíada, a cada emoção, a cada medalha, a cada premiação, a cada saber, a gente só fica mais feliz de estar participando desse evento. Eu me sinto muito honrado mesmo, em representar as olímpicas e os olímpicos. E estou aqui para dizer que, apesar dos obstáculos, apesar dessas novas questões que nos surgiram, de ter que estar falando de lugares tão distantes, usando a internet, usando tecnologias alternativas, não importa, a Olimpíada tem que continuar. E a cada nova edição, estamos mais felizes em participar e transformar o ensino de história, a história ensinada desse país. Olá, olímpicas, olá, olímpicos. Eu chamo Mariana Dami, é um prazer estar aqui com vocês falando nesse momento tão especial para todos nós. Falo hoje aqui como ex-olímpica e também participante da equipe de trabalho da ONHB. Hoje eu queria contar um pouquinho para vocês da minha trajetória e de qual foi a importância da ONHB em todos esses anos, né? A minha história com a Olimpíada começa desde 2011, quando eu ainda era aluna de ensino médio e fui convidada, junto com outros alunos da minha turma, para participar da terceira edição, né, pelo meu professor de História na escola. E formamos algumas equipes na escola e topamos esse desafio, mesmo sem saber quase nada sobre a Olimpíada. Nesse momento, eu e outros amigos nos apaixonamos pela Olimpíada. Tanto que
não fizemos só esse ano, até o 3º ano do ensino médio. Permanecemos participando da Olimpíada. E foi uma experiência tão marcante na minha vida que, por causa da Olimpíada, eu comecei a cogitar aí fazer o curso de História. Eu lembro que em 2013, quando era o último ano do meu ensino médio, eu participei, eu fui conhecer a Unicamp, né? E participei da Unicamp de Portas Abertas, que é um evento anual que a universidade faz para mostrar um pouquinho de como ela é para os alunos do ensino básico. E eu conversei com um monitor que estava ali, falando sobre o curso de História, e ele me perguntou se eu conhecia a Olimpíada. E eu disse que sim, que participava, e eu nunca vou esquecer da frase que ele me falou naquele momento, que foi: fazer esse curso de História é quase como se você fizesse uma Olimpíada para sempre. Você vai trabalhar com documentos, você vai ler textos, você vai refletir sobre eles, e você vai fazer uma análise crítica do que é esse passado, do que é essa memória. E eu acho que esse foi um ponto de virada fundamental para mim. Naquele momento eu ainda estava em dúvida do que prestar, de para onde ir, e eu decidi que então eu faria História, porque já que era uma coisa que eu gostava tanto de participar da Olimpíada, que me movia tanto, que me fez ter gosto por estudar História de verdade, então, de fato, parecia que fazia muito sentido para mim cursar História. E aí deu certo, eu acabei passando no vestibular, e cheguei em 2014 na Unicamp. De um jeito muito tímido e engraçado, fui até as coordenadoras da Olimpíada, a Cris e a Leca, pedi se eu podia ajudar, porque de verdade aquilo era tão importante para mim, era um projeto muito marcante, muito fundamental, que eu queria ajudar de alguma maneira para que outros alunos pudessem também ter essa experiência. E aí, de braços abertos, elas me acolheram, me inseriram na equipe de apoio, e eu conheci um pouquinho da parte mais burocrática interna da UNHB durante uns 3 anos que eu fiquei ali trabalhando até 2016. E foi um momento super especial também, porque eu conheci não só os bastidores, mas todas as outras pessoas que trabalhavam ou participavam da Olimpíada, né? É olhar de uma outra visão, conhecer os alunos, conhecer os professores envolvidos, ver tanta gente que se empenha para que esse projeto aconteça de todos os lados, né? Eu aprendi demais nessa época e cada vez mais fui entendendo qual era o propósito daquilo, né? Quando a gente é aluno, a gente olha de uma perspectiva menorzinha. De repente, aquilo ganha um tamanho gigantesco, né? Em 2017, eu acabei saindo desse projeto provisoriamente, porque eu fui fazer um intercâmbio. E quando eu voltei dando aulas numa escola, e aí eu tive um terceiro momento com a Olimpíada, que também foi muito bacana, como professora orientadora. Eu dava aula numa escola aqui no interior de São Paulo, e alguns dos meus alunos quiseram participar da Olimpíada, conversando comigo, e a gente formou 10 equipes naquela época. Não chegamos na final, mas mesmo assim, essa trajetória foi incrível, assim, para todos nós, porque de repente eu entendi que a Olimpíada também não era só sobre conhecimento, sobre construir coletivamente a história, sobre fazer críticas, sobre entender melhor as narrativas do passado do nosso país. Eu entendi, como professora orientadora, o quanto era importante a Olimpíada viabilizar relações. Essas relações entre professores, alunos e o entorno que envolve tudo isso também ficaram muito evidentes. Eu acho que o grande aprendizado daquele momento foi esse, né? A Olimpíada une, e isso é muito especial. Esse ano eu fui convidada para retornar também como elaboradora, e isso foi um convite maravilhoso, foi um sonho. Então, é muito bacana também falar dessa perspectiva, porque de repente eu conheci vários olhares, né, da Olimpíada, vários lugares que conformam esse, e todos eles são igualmente importantes e são eles que fazem a Olimpíada funcionar. E eu penso agora em tudo que a Olimpíada significa para nós que estamos envolvidos nela, e eu tenho certeza que é um projeto que fala de um lugar não só de compromisso, de estudo,
que sim fala, né? Fala de uma visão crítica da história, de olhar, trazer múltiplas narrativas, vozes, de incluir sujeitos que normalmente são deixados de lado nas narrativas mais canônicas, de tirar a gente da zona de conforto, daquela história que muitas vezes a gente ouve repetidas vezes e se desgasta, olhar para outros aspectos dessa história. É claro que existe esse peso do estudo, mas existe algo de muito afetivo na Olimpíada. Dentro da minha trajetória, isso é muito evidente, mas eu acho que de todos nós que estamos aqui. Não importa se é o primeiro ano que você está participando ou se você já está aqui há todos os anos, desde o 8º ano e chegou o seu 3º ou 4º ano agora de ensino médio, você continua aqui. Eu acho que cada vez a Olimpíada desperta emoções diferentes na gente e ela nos ensina a cada vez coisas novas. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Agradeço a todos os organizadores que temos a Leque e a Cris como referência, mas somos muitos que fazem essa Olimpíada acontecer e que tenha vida longa sempre, que a gente continue resistindo por mais que a realidade seja dura e difícil, frente a tantos cortes e outros impasses que nos impedem, mas que a gente continue firme aqui. Muito obrigada. Olá, olímpicos, olá, olímpicas, da 13ª Olimpíada em História do Brasil. Eu sou a Leca, sou uma das coordenadoras da Olimpíada e, nesse momento, eu gostaria de parabenizar todos os participantes dessa edição da Olimpíada e dizer a todos os finalistas que, independente da medalha que vai ser anunciada a seguir, todos vocês já são vencedores para nós. Eu queria aproveitar esse momento da minha fala para agradecer. Em primeiro lugar, agradecer a todos os estudantes que, apesar da situação que nós estamos vivendo, se empenharam em participar da Olimpíada e que atravessaram esses meses com muito estudo, muito trabalho, muita pesquisa e muita aprendizagem. Queria agradecer também os meus colegas, professores e professoras, que, com a grande quantidade de trabalho que já têm, também se esforçaram para estar junto aos seus alunos, orientando e contribuindo na construção do conhecimento histórico. Gostaria de agradecer a minha equipe de apoio, minha e da Cris, os nossos estudantes de graduação e de mestrado, que trabalham com a gente, alguns há muitos anos, alguns chegados agora, e que fazem um trabalho que é de bastidor, mas que é extremamente importante para a Olimpíada. Agradecer aos corretores de tarefa, agradecer aos elaboradores pelo trabalho que fizeram esse ano, fazendo da Olimpíada o sucesso que ela foi. Agradecer a Preface, né, que sempre faz o nosso site, que nos garante o funcionamento e o designer. Agradecer a FUNCAMP, que mantém a nossa parte administrativa. E, finalmente, mas não menos importante, agradecer a Cris por compartilhar comigo há tantos anos a coordenação da Olimpíada, num trabalho que se estende para além da Olimpíada e que tem se tornado cada vez mais importante para o ensino do Brasil. Obrigada. A partir de agora serão anunciadas as equipes medalhistas da 13ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. Faremos o anúncio das 40 equipes que receberão a medalha de bronze, em seguida, as 30 equipes que receberão a medalha de prata e, ao final, as 20 equipes que receberão a medalha de ouro. Todos os demais finalistas terão o seu mérito reconhecido por meio da medalha de cristal. Faremos agora o anúncio das 40 medalhas de bronze. Chamaremos primeiro o estado, depois a cidade e, enfim, o nome da equipe. Olá, participantes da 13ª ONHB. Eu sou Wesley, aluno de graduação em História, sou bolsista SAI na Unicamp e represento aqui a equipe de apoio da ONHB. Estou muito feliz em anunciar as seguintes medalhas. Estado, Ceará. Cidade, Fortaleza. Equipe, As Elementas 4.0.
Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Ipanguaçu. Equipe, Spatium. Estado, São Paulo. Cidade, Itu. Equipe, Descendentes de Marie Curie. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Mossoró. Equipe, Seminário dos Ratos. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Filhas do Sol. Estado, Minas Gerais. Cidade, Itaúna. Equipe, Da Vinci. Estado, Bahia. Cidade, Salvador. Equipe, Las Brujas. Estado, São Paulo. Cidade, São Paulo. Equipe, Caminhos da História 2. Estado, Paraná. Cidade, Astorga. Equipe, Paraná Insurgente. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, As Tribalistas. Olá, participantes da 13ª NHB. Eu sou a Lavínia, estudante da graduação em História e sou bolsista SAI na Unicamp. E estou representando aqui a equipe de apoio da NHB e estou muito feliz em anunciar as seguintes medalhas. Estado, Bahia. Cidade, Porto Seguro. Equipe, Mulher Alfa Sim Senhor. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Herdeiros do Trono. Estado, Bahia. Cidade, Salvador. Equipe, Apocalípticos. Estado, São Paulo. Cidade, também São Paulo. Equipe, Revolucionários. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Filhas de Minerva. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Mossoró. Equipe, Balaio de Gatas. Estado, Paraná. Cidade, Curitiba. Equipe, Monte Negro. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Altos Coqueiros. Estado, Bahia. Cidade, Salvador. Equipe, Quiteropolitanas. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Três Coisinhas do Amor. Olá, olímpicos e olímpicas, participantes da 13ª Olimpíada Nacional de História do Brasil. Eu sou a Adriele Mendes Ferreira, sou analista de convênio júnior da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp e represento aqui os funcionários da FUNCAMP. Estou muito feliz em anunciar as seguintes medalhas. Estado, São Paulo. Cidade, São José dos Campos. Equipe, IC. Estado, Ceará. Cidade, Pedra Branca. Equipe,
constelação de Órion. Estado, Alagoas. Cidade, Arapiraca. Equipe, Tamoios. Estado, Bahia. Cidade, Jequié. Equipe, Inconfidentes Baiano. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Pau dos Ferros. Equipe, The End of the Empire. Estado, Bahia. Cidade, Salvador. Equipe, Resiliência Baiana. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, São Paulo do Potengi. Equipe, Dona Militana. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Pernambuco é meu país. Estado, São Paulo. Cidade, São Paulo. Equipe, Metamorfoses Ambulantes. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Mossoró. Equipe, Nascidos do Sal. Olá, participantes da 13ª NHB. Eu sou o Lucas Reis. Eu trabalho na Preface, estou aqui representando a Preface. A Preface faz para a Olimpíada a programação visual e o desenvolvimento e manutenção da plataforma onde acontece a prova. Estou muito feliz de anunciar as seguintes medalhas. Estado, São Paulo. Cidade, Sorocaba. Equipe, as capitais. Estado, Ceará. Cidade, Fortaleza. Equipe, Amarelice. Estado, Piauí. Cidade, Teresina. Equipe, As Asas da Liberdade. Estado, Ceará. Cidade, Sobral. Equipe, Bonde do Estrondo. Estado, São Paulo. Cidade, São José do Rio Preto. Equipe, Marighella. Estado, Bahia. Cidade, Salvador. Equipe, Bacchus. Estado, Ceará. Cidade, Fortaleza. Equipe, A Cobra Vai Fumar. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Alma Cebosa. Estado, Ceará. Cidade, Fortaleza. Equipe, Jangadeiros. Estado, São Paulo. Cidade, Campinas. Equipe, História com Café. Faremos agora o anúncio das 30 medalhas de prata. Chamaremos primeiro o estado, depois a cidade e, enfim, o nome da equipe. Olá, participantes da 13ª Olimpíada Nacional de História do Brasil. Eu sou Kleber Antônio de Oliveira Mâncio, sou professor da UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e represento aqui a equipe elaboradora da 13ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. Eu estou muito feliz de anunciar as seguintes medalhas. Estado, Santa Catarina. Cidade, Florianópolis. Equipe, Urutu. Estado, Bahia. Cidade, Salvador. Equipe, Colina.
Estado: Ceará. Cidade: Sobral. Equipe: um passado de presente. Estado: Paraná. Cidade: Curitiba. Equipe: Filhas do Lula. Estado: Ceará. Cidade: Fortaleza. Equipe: Amorati. Estado: Pernambuco. Cidade: Caruaru. Equipe: Reis do Baião. Estado: Ceará. Cidade: Fortaleza. Equipe: Historiadores Áureos. Estado: Pernambuco. Cidade: Recife. Equipe: Sertão Mulher. Estado: Rio de Janeiro. Cidade: Rio de Janeiro. Equipe: Historiou. Estado: Bahia. Cidade: Salvador. Equipe: Conquitéria. Olá, participantes da 13ª Olimpíada Nacional de História do Brasil. Estou muito feliz e contente para anunciar as seguintes medalhas. Estado: Pernambuco. Cidade: Recife. Equipe: Estrela de Mil Pontas. Estado: Rio Grande do Norte. Cidade: Mossoró. Equipe: Rocas Quintas. Estado: Pernambuco. Cidade: Recife. Equipe: Estoar. Estado: Ceará. Cidade: Fortaleza. Equipe: Odraldes no comando. Estado: São Paulo. Cidade: Limeira. Equipe: Regência Trina. Estado: Pará. Cidade: Belém. Equipe: Bombom de Café. Estado: São Paulo. Cidade: São Paulo. Equipe: Gatinhos Militudos. Estado: Bahia. Cidade: Ipiaú. Equipe: O Mal. Estado: São Paulo. Cidade: Campinas. Equipe: Freedom. Estado: Pernambuco. Cidade: Recife. Equipe: Uma Breve História de Quase Tudo. Olá, olímpicos, olá, olímpicas. Eu sou a Souto MC. Eu sei que muitos de vocês me conheceram através de uma música minha que caiu na prova de vocês. E vários de vocês vieram falar comigo e eu fiquei muito grata por uma música minha ter caído numa Olimpíada tão importante. Eu já cursei História. História é uma matéria muito importante para mim. Afinal, foi o caminho que eu tomei, foi o caminho que me deu norte para entender a minha história, a história da minha família, a história que eu queria trilhar dentro da música, e é o que me ajuda também a escrever várias músicas e entender vários contextos pelos quais eu passo. Então, do fundo do meu coração, para quem está disputando, toda a sorte do mundo, para quem ganhar, parabéns. Para quem não ganhar, continue trilhando o caminho da história, afinal, esse país precisa de história, a gente precisa de memória. Afinal, sem memória, eles roubam a nossa identidade e a gente precisa da nossa identidade para saber quem a gente é e pelo que a gente precisa lutar.
Então, parabéns a todo mundo que participou, que chegou até aqui, professores, vocês são tudo, obrigada por tudo que vocês fazem por nós. E é isso. Agora eu vou anunciar as últimas medalhas de prata. Então, vamos lá. Estado, Sergipe. Cidade, Nossa Senhora da Glória. Equipe, Filosofia Sertaneja. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Pau dos Ferros. Equipe, Historiadores Potiguares. Estado, Paraná. Cidade, Capanema. Equipe, Bruxas do século XXI. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Natal. Equipe, Cristais das Dunas. Estado, Rio de Janeiro. Cidade, Rio de Janeiro. Equipe, Os Vassourinhas. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Davidsons 1827. Estado, São Paulo. Cidade, São Paulo. Equipe, As Luzes de Berta. Estado, Ceará. Cidade, Fortaleza. Equipe, Guardiões de Iracema. Estado, Bahia. Cidade, Lauro de Freitas. Equipe, Os Capitães de Areia. Estado, Paraná. Cidade, Maringá. Equipe, Os Abapurus. Olá, olímpicos e olímpicas. A gente vai fazer agora o anúncio das 20 medalhas de ouro. Eu vou chamar primeiro o estado, depois a cidade e depois o nome da equipe. Então fiquem ligados. Eu sou o Mojihan, eu tenho muito orgulho, fiquei muito feliz com o convite de vir aqui anunciar as medalhas para vocês. Talvez alguns de vocês me reconheçam, pelo menos o meu nome, porque eu fiz o quadrinho Criança Amarela, que estava nas Olimpíadas. E também muita gente teve que me perguntar, ficou me perguntando minha idade nas redes sociais. E estou com muito orgulho de vir aqui anunciar algumas medalhas de ouro para vocês. Estado, Minas Gerais. Cidade, Viçosa. Equipe, Marielle Franco. Estado, São Paulo. Cidade, Limeira. Equipe, Raguia Sofia. Estado, Minas Gerais. Cidade, Ipatinga. Equipe, Guilhotinadas. Estado, Paraíba. Cidade, Campina Grande. Equipe, Rapaduras. Estado, Ceará. Cidade, Fortaleza. Equipe, As Cobras Fumantes. Estado, São Paulo. Cidade, Bragança Paulista. Equipe, 1499. Estado, Rio de Janeiro. Cidade, Rio de Janeiro. Equipe, Turistas do Passado. Eu sou o Mojihan, muito obrigado pelo convite. Tenham um bom dia. Parabéns pela participação e para todo mundo que ganhou as medalhas de ouro, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Olá, estou de volta para fazer o anúncio de equipes medalhistas ouro. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Arrecifas.
Estado, Rio de Janeiro. Cidade, Rio de Janeiro. Equipe código C9DC 60C7. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Mossoró. Equipe, Cartago de Lenda Est. Estado, Minas Gerais. Cidade, Belo Horizonte. Equipe ONH Pinta. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Mossoró. Equipe Os Marginais. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, Meninas Superpoderosas. Estado, Ceará. Cidade, Fortaleza. Equipe, Tentativas em Vão. Parabéns. Olá, olímpicos, olá, olímpicas. Olha eu aqui de novo. Estou muito feliz em anunciar as últimas medalhas da 13ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Estado, Pernambuco. Cidade, Recife. Equipe, o último triunvirato de Nova Roma. Estado, Bahia. Cidade, Salvador. Equipe, Cogitare. Estado, Rio Grande do Norte. Cidade, Natal. Equipe, É Difícil. Estado, Bahia. Cidade, Salvador. Equipe, Penso, Logo Surto. Estado, São Paulo. Cidade, Amparo. Equipe, Jaspion. Estado, Bahia. Cidade, Ipiaú. Equipe, Malalas. Esperamos por todos vocês no próximo ano. Está encerrado o anúncio das medalhas da 13ª Olimpíada Nacional em História do Brasil.